Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando e chegando com tudo na manhã deste sabadão, véspera de jogo importante para o mais querido do Brasil, mas eu quero falar também sobre saída de jogador do Flamengo. Flamengo liberou oficialmente, de forma totalmente de graça, jogador para o futebol europeu. Vou trazer mais detalhes para você sobre essa situação, mas quero falar também sobre esse jogo de amanhã. E tem Mengão queridão, tem Flamengo, Flamengo e Mirassol. Quarta-feira tem Flamengo e Cruzeiro. E olha só, se falando Brasileirão, a CBF definiu a tabela detalhada com datas e horários dos jogos das rodadas 25 e 26 do Campeonato Brasileiro. Jogo de quarta-feira contra o Cruzeiro. Os ingressos já estão esgotados. E a expectativa, meus amigos, é de casa cheia. Bota cheia nisso. Eu vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação. Mas quero falar sobre os desfalques que o Flamengo tem para esse jogo de amanhã. As mudanças que o técnico Leonardo Jardim deve fazer para esse jogo. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer um convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor, que ainda não é inscrito aqui em nosso canal. Eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Pode começar falando já sobre Brasileirão, porque hoje, o Flamengo joga amanhã, mas hoje acontece um jogo que pra gente ficar ligado de olho, hein? Independentemente, o Flamengo tem que fazer a parte dele, mas vamos supor aí, se acontece algum tropeço, empate, alguma derrota do porco, o Mengão queridão amanhã entra em campo já sabendo desse resultado, porque o Palmeiras joga hoje com o Fluminense no Maracanã às 4h30 da tarde. Palmeiras nesse momento tem 48 pontos, é o líder do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo que vai na cola com 42 pontos, ou seja, 6 pontos de diferença. O Flamengo tem um jogo a menos, tem um confronto direto com o Palmeiras e obviamente a gente vai ficar de olho nesse confronto também de hoje, com certeza. Mas o Flamengo, independentemente do que acontecer hoje entre Palmeiras e Fluminense e Palmeiras no Maracanã, o Flamengo tem que fazer a parte dele amanhã, filhão. Tem que fazer a parte dele amanhã. Lembrando que o Flamengo faz hoje o último treino em preparação para essa partida diante do Mirassol. O treino de hoje do Flamengo acontece às 15 horas, tradicional 3 horas da tarde. Em seguida, por volta das 19h20, 7h20 da noite, o Flamengo viaja para o interior paulista, onde acontece o jogo lá no Maião, estádio do Mirassol, hein? Vamos buscar esses 3 pontos lá em São Paulo. O técnico Leonardo Jardim deve fazer algumas mudanças para esse jogo. O Flamengo vai ter mudanças, tá? Em relação ao jogo que aconteceu na última quarta-feira, diante do Cruzeiro pela Libertadores, o técnico Leonardo Jardim promete fazer algumas mudanças. O Flamengo finaliza os preparativos hoje. Lembrando que o Flamengo já tem alguns desfalques confirmados, vou falar sobre isso. Mas para o jogo de amanhã, pelo Campeonato Brasileiro, 23ª rodada do Brasileirão, a provável escalação do Flamengo que o técnico Leonardo Jardim indicou nesses últimos 2 dias de preparação é com Rossi, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz ou Danilo. Danilo pode surgir ali como titular no lugar de Léo Ortiz, ele pode fazer alguma mudança, revezar ali a posição. Ayrton Lucas na lateral esquerda, Alexandre segue de fora, Eric Pulgar e Jorginho, já lá na frente Arrascaeta ou Paquetá. Ele pode colocar o Paquetá como titular para esse jogo amanhã. Gonzalo Plata ou Carrascal jogando pela direita, Pedro e Samuel Lino. Um provável time, mas lembrando, ele vai definir para valer na preparação de hoje. Ainda temos hoje, temos amanhã, até sair a escalação oficial. Mas o Flamengo tem desfalques. O Flamengo tem 3 desfalques confirmados para essa partida, que são eles, tá? O zagueiro Vitão ainda não está 100% em condições de jogo, então segue de fora. Alexandre também está entregue ao departamento médico. A expectativa é para que ele seja relacionado para o jogo de quarta-feira diante do Cruzeiro, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. E o Bruno Henrique nem treinou ontem, hoje provavelmente também não vai treinar com o grupo, fazendo trabalho ali leve, mas está fora desse jogo de amanhã. A expectativa
da comissão técnica é contar com esses jogadores, tanto Bruno Henrique como Alexandro, já para quarta-feira, tá? Jogo da volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América diante do Cruzeiro. Então, para esse jogo de amanhã, Bruno Henrique, Alexandro e Vitão já são desfalques confirmados. Se falando em jogos do Campeonato Brasileiro, olha só, nação, a CBF, ela definiu a tabela detalhada com datas e horários dos jogos das rodadas 25 e 26 do Campeonato Brasileiro. O nosso Mengão queridão, lembrando que joga amanhã pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quarta-feira, o jogo da volta da Libertadores, dia 19 agora. No dia 22, o Flamengo enfrenta o Cruzeiro novamente no Mineirão pela 24ª rodada. Já a 25ª rodada, o Flamengo enfrenta o Botafogo no Maracanã, que será disputado no dia 30 de agosto, de acordo com a tabela da CBF. Um domingo, às 16 horas, no Maracanã. Clássico terá transmissão da Globo, IGE TV e também do Premiere. Já na rodada seguinte, a 26ª rodada, o Flamengo enfrenta o Remo, em Belém, lá no Pará. O duelo será no dia 6 de setembro, um domingo, às 16 horas, no Mangueirão. O confronto terá transmissão da Globo, GETV e também do Premiere. Vale destacar que as duas rodadas o Palmeiras jogará após o Flamengo. Ou seja, a equipe de Abel Ferreira terá a vantagem de entrar em campo já sabendo quanto foi o placar do seu adversário na briga pelo título do Brasileirão, assim como vai acontecer hoje para amanhã, né? Hoje é o Palmeiras que entra primeiro em campo. Amanhã o Flamengo já entra sabendo o resultado do Palmeiras hoje. Nessas duas rodadas seguintes, né, das 25ª e 26ª, o Palmeiras já vai entrar em campo sabendo. O Palmeiras joga, né, depois do Flamengo. Então, aí, nessa briga pelo título até o final, e vamos conquistar esse título final. Vamos conquistar esse título. Mas olha só, voltando a falar sobre a Copa Libertadores da América. Quarta-feira promete ter casa cheia no Maraca. É casa cheia lotada, filhão. Os ingressos para o duelo entre Flamengo e Cruzeiro no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, estão totalmente esgotados. E a expectativa é de mais de 72 mil torcedores presentes no estádio para apoiar o nosso Mengão queridão em busca da classificação para as quartas de final da Liberta. O ingresso mais barato para o público geral custava R$200. O ingresso mais barato para o público geral custava R$200. Ou seja, esgotadíssimo. Expectativa de 72 mil torcedores no Maraca, mano. Caraca, quarta-feira promete muito, tá? Então já promete um jogão, esse jogão aí, né? Flamengo Cruzeiro. O que você acha? Qual a sua expectativa? Eu estou confiante, hein? Na classificação do nosso Mengão queridão, hein, Mengão? Vamos que vamos, hein? Firme e forte, beleza? Fala agora sobre saída de jogador do Flamengo. Ontem eu falei sobre essa negociação que estava acontecendo e o Flamengo de fato liberou o jogador. E ainda mais, totalmente de graça. Eu posso falar assim porque o Flamengo não vai receber compensação financeira nenhuma pela saída do atacante. Jogador que vai para o futebol europeu, mais precisamente para o Benfica de Portugal. Isso porque o Flamengo bateu o martelo e fechou o negócio com o Benfica. A negociação foi fechada da seguinte forma: o atacante Alan Santos, de apenas 19 anos, Flamengo acertou a liberação do atleta para o Benfica de Portugal. O Flamengo não recebeu compensação financeira imediata na saída do jogador, mas manteve 50%, como eu já tinha adiantado aqui para vocês. O Flamengo liberou de graça, fico com 50%, né, visando ali uma venda futura. Se realmente acontecer uma baita venda, o Flamengo vai levar uma boa grana. Aí o Benfica ficou com 50%, o Flamengo com os outros 50%. O que acontece? A diretoria avalia que reter 50% dos direitos econômicos do jovem valerá mais em uma venda futura, em uma futura negociação pelo time português. Inicialmente, o Alan Santos
será integrado ali ao time B de Benfica para adaptação ao futebol europeu. E como eu já tinha adiantado aqui para vocês ontem, né, sobre todo esse panorama dessa negociação, o negócio ontem, na tardezinha e noite, foi fechado para valer. Então Alan Santos não é mais jogador do Flamengo, e sim, já foi liberado para se apresentar ao Benfica de Portugal. O que você achou sobre essa, né, liberação, posso falar assim, dada de graça, vai lá? E na verdade o Flamengo tem feito algumas negociações nesse modelo. O Flamengo libera o jogador, mantém um percentual ali, jogador que realmente ali pode até ficar sem não ter mais oportunidade na base, e aí o Flamengo libera, clubes interessados, vai, leva o jogador, o Flamengo mantém um percentual, caso aconteça uma venda sensacional lá na frente, o Flamengo vai faturar uma boa grana. Mas tá aí Alan Santos, agora oficial, liberado para o Benfica de Portugal, beleza? Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, fica com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.